Graças a paz, irmãos. Louvado seja Deus, mais uma oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Abra a sua Bíblia, estamos pregando de forma sequenciada no livro de Colossenses, capítulo 1. Semana passada nós lemos o versículo 9, hoje vamos reler o versículo 9, vamos ler o 10, o 11 e o 12. 1 Colossenses 9, Colossenses capítulo 1, de 9 a 12, na versão novamente atualizada. Colossenses 1, de 9 a 12. Esse texto ele forma um perícope, né, que é um trecho da palavra de Deus no qual tem início, meio e fim, e eu ia pregar ele inteiro na semana passada. Quando eu vi que ia ficar muito longo, eu bati meu recorde. Eu disse: não, eu vou devagarzinho e vou desmembrar em 2 sermões para que não fique tão longo. Mas vamos ler todo o texto. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos filhos na luz. Senhor, que a tua palavra rica e poderosa possa ser aplicada de forma poderosa em nossos corações, de modo que saímos realmente transformados, Senhor. Que a tua palavra possa nos abençoar e nos agraciar, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vimos na semana passada, nós estamos estudando esse texto de Colossenses, vimos que a carta dos Colossenses foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Éfeso, e quem motivou essa carta foi o pastor de Colossos, o pastor Epáfras, que era filho na fé de Paulo e que estava pastoreando aquela igreja, e que por conta dos problemas que estavam havendo na igreja de Colossos, levou esses problemas para Paulo. Estava entrando uma heresia chamada heresia de Colossos, uma heresia que misturava judaísmo, gnosticismo, misticismo, culto aos anjos, e era uma mistura, uma salada de fruta. Epáfras, então, aperreado, como se fosse nordestino, né? Bem aperreado, ele vai então, procura Paulo na cadeia, preso por pregar o evangelho. E lá ele conta o que está se passando, e Paulo lá então escreve a carta e envia a carta para Epáfras, para que essa carta volte para ser lida na igreja de Colossos. E como eles estavam se desviando da palavra de Deus, eles estavam se desviando, se voltando para práticas judaicas de circuncisão, estavam também valorizando tanto o conhecimento a ponto de o início do gnosticismo ali, no qual eles estavam começando a dizer assim: olha, Jesus não veio em carne, Jesus, ele parecia estar em carne, mas não estava. Para chegarmos a Deus, nós temos que também fazer orações aos anjos, e esses anjos vão levar nossas orações a Deus. E essas práticas que estavam sendo semeadas por falsos mestres dentro da igreja precisavam ser combatidas. E Paulo, então, escrevendo, ele vai aos poucos combatendo. Ele começa dizendo assim para o povo: olha, vocês, eu lembro da graça de Deus operando em vocês, eu lembro de como pela fé vocês se converteram, e pela fé vocês frutificavam, vocês eram um exemplo, vocês são um exemplo, porque eu me lembro de vocês, é só coisas maravilhosas. A igreja de Colossos sempre foi uma bênção, porque sempre obedeceu e continuou na palavra de Deus.
E aí ele não foca então no conhecimento, porque o gnosticismo foca tanto em conhecimento. Ele vai então falar sobre o conhecimento da vontade de Deus. Na semana passada então, a gente lançou o tema como devemos conhecer a vontade de Deus. De que forma? Como devemos conhecer a vontade de Deus? A gente viu que tínhamos que conhecer a vontade de Deus de forma plena, ou seja, toda a palavra de Deus, que é a vontade de Deus revelada para nós, toda ela tem que ser estudada, toda ela tem que ser conhecida, toda ela tem que ser pregada. Nós vimos também que tem que ser de forma transbordante, não podemos apenas adquirir conhecimento para incharmos, ficarmos muito sábios, mas não transmitindo para ninguém. Temos que conhecer para transmitir, receber e repartir, evangelizar, doutrinar, ensinar outras pessoas. Não podemos apenas segurar essa palavra para nós. E vimos também que não adianta também ser um conhecimento apenas teórico, como o gnosticismo trazia a questão do conhecimento é quem liberta, conhecimento liberta a alma da carne. Nós vamos então evoluir por meio do conhecimento, mas não pode ser apenas um conhecimento esotérico, um conhecimento teórico. Tem que ser um conhecimento com entendimento espiritual. Não podemos conhecer para virar um cabeção teológico que sabe muito, mas que não consegue ter essa sabedoria, essa sensibilidade espiritual, no qual você consegue pôr em prática na sua vida a verdadeira sabedoria, nas suas decisões diárias, como agir quando as dificuldades chegam, com esse entendimento espiritual que Deus nos dá. Então, temos então que conhecer a palavra de Deus, temos como? De forma plena, de forma transbordante e com todo o entendimento espiritual. E aí então, na sequência, nós vamos ver que precisamos também entender qual é a importância de conhecermos a palavra de Deus de forma plena, de forma transbordante e de forma espiritual. Por quê? Temos que conhecer a palavra de Deus dessas três formas: plena, transbordante e espiritual. Vamos ler então o texto, a partir do versículo 9. Ele fala exatamente essas coisas que eu falei, né? Assim, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, toda sabedoria e entendimento espiritual. E aí agora ele vai falar por quê. Por quê? Qual é a importância de eu e você conhecer essa palavra, transbordar essa palavra? Porque temos que conhecer. Primeira coisa, irmãos, que não conhecer a palavra de Deus já é pecado. Jesus falou que, lá em Mateus 22, 29, diz assim: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se eu não conheço as Escrituras, também não vou conhecer também o poder de Deus. Muitos pentecostais dizem que a letra mata, o Espírito é quem vivifica, né? Jesus falou isso. E eles pegam isso no pé da letra e dizem: não precisa estudar, não precisa ter esse conhecimento. Nós precisamos do Espírito, do poder do Espírito. Mas Jesus explica muito bem que sem conhecimento das Escrituras também não há como conhecer o poder de Deus, porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Então, o primeiro ponto, irmãos, é que não conhecer a Bíblia, não conhecer toda a palavra de Deus, você ter esse instrumento, você ter esse livro maravilhoso, e você não conhece, você não desfruta dele, você não lê a palavra, só isso já é pecado. Imagine então se o seu pai deixa uma carta para você, e você diz: não, eu não quero ler a carta que meu pai deixou para mim. Meu pai se foi, deixou algumas coisas que ele queria que eu soubesse, mas eu não quero saber o que ele escreveu para mim. Deus, ele deixa um livro maravilhoso. Então, quando eu não conheço, Deus diz: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Isso ele estava falando principalmente para os fariseus, que acabavam aplicando de forma errada a palavra de Deus por falta desse conhecimento. Então vamos ver aqui, irmãos, a importância de conhecer a palavra de Deus. Primeira coisa, irmão, no versículo 10,
conhecer a vontade de Deus, para que possamos, é importante conhecer a vontade de Deus, para que possamos viver de modo digno do Senhor, para que possamos agradá-lo. Veja o versículo 10, muito claro aí. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Se nós não buscarmos conhecer a vontade de Deus, que está manifestada na palavra dele, nós nunca poderemos agradar ao Senhor. A gente muitas vezes busca gurus, busca profetas. Eu me lembro que quando eu me converti, aí então eu fiquei querendo namorar uma menina, e aí convidei ela para sair e tal, disse que estava gostando dela. Ela disse: não, porque eu tenho que saber se é a vontade de Deus. Tudo bem, como é que você vai fazer para saber se é a vontade de Deus? Não, porque tem um pastor numa igrejinha tal, ali na Várzea, que lá ele revela. Se é, então quando é que você vai para lá? Né? Eu queria que ela fosse para lá, para que Deus revelasse para ela, né? Se era a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, nós procuramos em coisas, é um evangelho esotérico, conhecer a vontade de Deus por meio de gurus, de profetas, de pessoas que revelam, sabe, irmãos, a revelação está na palavra de Deus. Talvez Deus na palavra não vai dizer: namore com o Diogo, mas não precisa estar escrito assim, né? A gente lê a palavra de Deus, vê qual é o plano do Senhor para um relacionamento, para um casamento, o que é que ela tem que olhar, enxergar no homem, para ela poder tomar a decisão, e se ela aceitaria ou não o meu convite, né? O meu pedido de namoro. Conhecer a vontade de Deus, irmãos, não é algo opcional para nós, é algo obrigatório. Só existem duas formas da gente viver esse mundo: ou a gente está agradando a nós mesmos, ou nós estamos agradando a Deus. Ou eu estou frutificando na obra de Deus, crescendo em conhecimento, em agrado, e Deus se agradando de nós, ou nós estamos apenas vivendo de forma egoístas e para nós mesmos. Lá em Mateus 6:24 fala isso, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai odiar um e amar o outro, ou amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso conhecer a palavra. Se eu quero realmente andar de modo digno do Senhor, se eu quero viver para o louvor de Deus, eu preciso buscar entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, por meio do conhecimento da sua palavra. Não adianta você ser crente e você não busca conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. Você não busca conhecer a palavra de Deus. Você vai vivendo sua vida, trabalhando, ganhando seu dinheiro, né? Aí você tem uma vida religiosa razoável, mas você realmente não deseja conhecer a vontade de Deus. Você simplesmente está vivendo a vida do seu agrado, e Deus muitas vezes é apenas um adereço da sua vida. Ele é algo periférico na sua vida que você usa quando você precisa. Você não está muito preocupado com o que Ele deseja para você. Você está mais preocupado com o que você deseja, com os seus alvos, suas metas. E aí, de vez em quando aperta você: opa, Deus, me ajuda aqui. Mas você não quer saber qual é a vontade dele. Você quer que Ele responda positivamente a sua vontade. Lá em Filipenses 1:27 diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes num só espírito, como uma só alma,
lutando juntos pela fé no Evangelho. Sabe, irmãos, ou para agradar ao Senhor, a gente precisa estar lutando juntos pela fé no Evangelho. Você luta pelo Evangelho. A sua vida é uma defesa do Evangelho. A sua vida é uma pregação do Evangelho. As pessoas olham para você e conseguem ver uma expressão da graça de Deus. Você consegue demonstrar o amor de Deus por meio das suas atitudes. Você tem realmente agradado ao Senhor? Ou você tem apenas lutado para agradar o seu próprio coração? Por meio de objetivos pessoais, você corre atrás, você busca fazer uma atividade, você busca uma empreitada, você busca um trabalho, você busca tantas coisas e você, Deus me ajuda, Deus me abençoa, sabe? A gente mete a cara e aí começa a dar errado, Deus me socorre, Deus me ajuda. Não queremos realmente saber a vontade de Deus, não queremos realmente saber o que é que agrada ao Senhor, queremos saber o que é que nos agrada. Não é assim, irmãos, que podemos, tem que ser nossa vida. Precisamos saber que conhecer a vontade de Deus é um único meio para que possamos realmente viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno do Senhor. Muitas pessoas acham que agradam a Deus. Muitas pessoas acham que são pessoas boas, que Deus está satisfeito com elas, mas sem buscar verdadeiramente saber o que Deus quer para você, por meio do conhecimento da palavra de Deus, você nunca vai agradar a Deus. E sem agradar a Deus, e aí a fé é fundamental, sem fé é impossível agradar a Deus, você não vai alcançar a salvação em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Então, a primeira coisa, nós possamos saber qual a importância de conhecer a vontade de Deus, para que sem conhecer a vontade de Deus não tem como agradar ao Senhor. Vamos conhecer para agradar ao Senhor. Segunda coisa, irmãos, que conhecer a vontade de Deus nos fortalecerá no seu poder. Muitas vezes as pessoas querem ser fortes, mas sem conhecer a vontade de Deus, sem conhecer ao Senhor, na sua intimidade, você nunca vai ser forte. Você nunca vai conseguir realmente transpassar os problemas. Veja o versículo 11: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos em momentos frágeis da vida, momentos de dificuldade. Muitas vezes nós caímos e nós fraquejamos e ficamos realmente suscetíveis ao mundo e ao inimigo. E muitas vezes, então, uma queda após a outra faz com que o nosso conhecimento da palavra de Deus vá sendo esquecido. Nós vamos deixando esse conhecimento no passado e o mundo então nos engole. Isso aconteceu, irmãos, com o profeta Elias. Elias, depois de vencer naquela batalha os profetas de Baal, no qual ele ora ao Senhor e o Senhor manda fogo do céu e então consome todo o holocausto. Depois ele ora para que chova, sabe? Ele teve tantas vitórias, mas quando ele soube que Jezabel ia matá-lo, queria fazer o mesmo que ele fez com os sacerdotes de Baal, ele se desesperou. Ele teve um momento de fraqueza, um momento de depressão. Ele vai-se embora no meio do deserto, quer ficar só, abandona, manda o servo dele ficar. Ele desiste de tudo e de todo, ele desiste do ministério. Ele, no meio do caminho, ele pede ao Senhor para morrer. Senta-se embaixo de uma árvore: Senhor, para que viver? Eu estou enchi, não aguento mais, me leve. Naquele momento ali, irmão, o Senhor leva um anjo, o anjo chega até ele e diz assim: Elias, acorda,
come e bebe. Estava lá um pãozinho sendo assado, né, com água, e ali ele se alimenta e volta a dormir. Acorda, come e bebe, porque tem um caminho muito longo para você ainda. Sabe, irmãos, quando Deus ele chega para nós com a sua palavra, com a sua presença, ele nos fortalece para que andemos 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. E conhecer a palavra de Deus, conhecer o seu poder é fundamental para que a gente continue. Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não busco conhecer essa palavra, nós vamos minguar, porque esse mundo é cansativo, irmãos. Esse mundo é cansativo. Elias ainda tinha um propósito, ele ainda tinha que ungir o reis, ele ainda tinha que passar o bastão para Eliseu, ele ainda tinha ministério, mas ele tinha desistido. Por quê? Porque ele parou de buscar a vontade de Deus, ele simplesmente fugiu. Começou para o Senhor, e depois de fazer tudo isso, essa mulher ainda quer me matar, eu estou cansado. Ele abandonou tudo, mas o Senhor não desiste da gente. O Senhor vai até Elias e revela a sua vontade para Elias. E aí sim, depois que ele tem a vontade de Deus conhecida, fortalece o coração dele, fortalece o físico dele, ele continua por mais 40 dias e 40 noites. Isaías 40, 28 diz assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E nós, quando a gente espera no Senhor, quando a gente espera na palavra de Deus, quando a gente tem paciência, quando a gente espera realmente a vontade de Deus se realizar na nossa vida, sabendo que Ele é fiel, a gente busca ao Senhor, Ele mesmo vem ao nosso encontro e nos dá o maná, nos dá o alimento, para que a gente possa continuar. Então, conhecer a vontade de Deus, irmãos, é fundamental, porque senão você vai se exaurir, você vai achar que acabou para você, que não tem mais jeito, porque os problemas, irmãos, vão engolir você. As dificuldades vão vir sobre você, e se você deixar de buscar esse conhecimento, deixar de buscar a vontade do Senhor, deixar de buscar a força que vem da palavra de Deus, do Espírito do Senhor, e renovando, você vai abandonar. Lembre, quantas e quantas vezes você já pensou em desistir? E o Senhor veio até você, o Senhor veio te renovar, veio te fortalecer. Alguém chega e diz uma palavra para você, dá um ânimo. O Senhor vem até você e diz: olha, meu filho, não acabou, ainda tem mais para você. Coma dessa comida aqui, que você ainda vai caminhar muito. A vontade de Deus, ela fortalece a gente. A vontade de Deus, ela nos anima, ela nos dá um impulso, né? Nós continuamos, nós nos levantamos e voamos com asas como águias. E é isso que diz também lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, ser fortalecidos, irmãos, em Deus. Você está se sentindo fraco, você está se sentindo exaurido, está sentindo que não dá mais para você, está com problema no casamento, problema no relacionamento com os filhos, você está assim: Senhor, não aguento mais. Você precisa buscar a face de Deus, buscar em oração, buscar em humilhação diante de Deus, buscar entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, buscar entender o propósito daquilo que está acontecendo, porque se você não fizer isso, você vai sucumbir, a sua fé vai esmorecer, e aí sim, não tem como vencer. Mas se você buscar o Senhor, buscar a sua face, buscar realmente que Ele revele para você a sua vontade, essa vontade de Deus vai te fortalecer,
vai te dar um renovo, vai te dar uma alegria, e você vai então se fortalecer para continuar. Você será fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E quando nós somos fortalecidos, irmão, no poder de Deus, quando esse renovo do Espírito Santo te enche e te impulsiona a continuar, algumas características, algumas coisas vão acontecer com você. Você vai ter perseverança. Você vai conseguir, no meio da dificuldade, não desistir. Você vai perseverar. Você vai insistir em continuar, mesmo em meio ao turbilhão. Você não vai entregar os pontos. Você vai cair, eu fraquejei, mas eu não vou ficar prostrado. O poder de Deus me restaura nessa noite. E eu vou continuar. Eu não vou desistir. Não desista, persevere. Outra característica, irmãos, quando o poder de Deus nos renova por meio do conhecimento da sua palavra, é paciência. Paciência aqui, irmãos, tem a ver muito mais paciência, não conosco, mas paciência com o irmão, paciência com o outro. Nós vamos ser renovados em paciência para saber passar pela dificuldade que nos é imposta pelo outro. Pior que o outro seja, o Senhor vai renovar nossas forças e vai renovar nossa paciência para que continuemos aguentando, suportando as adversidades que os outros impõem a nós. E também, irmãos, nós vamos passar por tudo isso com alegria, porque esse é o plus, esse é o pulo do gato, esse é o mistério que os gnósticos não entendiam. Eles não compreendiam como é que era possível ser alegre quando tudo dá errado, quando não tem nada dando certo. Porque estar alegre quando está tudo dando muito bem é fácil, sabe? Louvar a Deus quando a igreja está lotada, animada, muita gente, é fácil. Eu quero ver você vir com toda a alegria do mundo e louvar a Deus, mesmo que não tenha ninguém, mesmo que esteja no seu quarto, mesmo que esteja tudo se desmoronando na sua família, os problemas. Quando nós somos alimentados, irmãos, por aquela comida de Elias, que o Senhor nos dá o renovo, a força espiritual, a perseverança, a paciência e a alegria são renovadas em nossa vida. Mas para isso, irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus, vamos mergulhar cada vez mais nessa palavra poderosa que é capaz de fazer isso com a gente. Amém, irmãos? Amém. E por último, conhecer a vontade de Deus, ela vai nos trazer, irmãos, gratidão por causa da herança que Deus nos deu. Gratidão. Um coração grato é um coração alegre também. É um coração que está satisfeito. É o versículo 12, assim, dando graças ao Pai. Por quê? Porque nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos capacitou. Ele nos a participar da herança dos santos na luz. Ele nos capacitou por meio do Espírito Santo. Ele nos fez filhos de Deus. Não éramos por natureza filhos de Deus, éramos criaturas apenas. Mas Ele nos deu o poder de nos tornar filhos de Deus. E esse ser filho de Deus, Ele nos garante uma herança. Todo filho recebe o quê? Dos pais? Herança. E nós recebemos uma herança. E essa herança, irmão, não é desse mundo. Não é ouro e prata, não é bênçãos materiais desse mundo. Não é. Não é. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Abra, por favor, aí. 1 Pedro 1, de 3 a 5. Pedro fala dessa herança que nós recebemos. Veja aí, bendito seja o Deus e Pai. Ele começa exultando: bendito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia fez o que conosco, nos regenerou
nos deu vida novamente. Para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Irmãos, quando nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos a palavra de Deus e sabemos que nos está reservado, aquilo que nos está garantido, essa herança, ela traz para nós essa esperança, que não é uma esperança, como eu já falei aqui, não é uma esperança por algo assim, eu espero que um dia aconteça, como se você tivesse assim uma expectativa, mas não tem muita certeza. Não, a esperança é que fala, é uma esperança porque é uma certeza, eu só estou esperando acontecer, porque vai acontecer. É como o dia que vai nascer amanhã. Você não fica na espera, será que o dia vai nascer? Será que o sol vai nascer? Você não fica nessa dúvida se o sol vai nascer. Você tem certeza que o sol vai nascer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Por quê? Porque o sol nasce. O sol nasce, o sol vai nascer amanhã. Então, certo quando o sol vai nascer, e você não tem dúvida disso, e você tem essa esperança viva e firme no seu coração, a gente precisa renovar essa esperança da glória eterna, da herança que não vai ser destruída, não vai ser manchada, que não murcha, está garantida, reservada lá para nós nos céus. Para quem? Para quem está guardado. Para quem está guardado por Deus. Você está guardado por Deus? Deus tem guardado a sua vida. Por meio de quê? Por meio da fé. A fé, irmãos, como eu falei, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é aquilo que nos sustenta. Não podemos cair da fé. Vamos perseverar na fé. Vamos guardar a fé como algo maravilhoso. É um depósito que Deus nos deu. Guarde a sua fé. E Deus, Ele vai te preservando. Ele vai te ajudando. Ele vai caminhando contigo e renovando as tuas forças, renovando a tua fé. Mas não desista dela. Faça a sua parte. Caminhe. É a perseverança dos santos. Não desista da sua fé. Fortaleça, estimule a sua fé. Estimulando a nossa fé, irmãos, é fundamental. Não podemos deixar, já falei isso, estou falando todos os cultos, deixar de congregar. Quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a Bíblia, estamos colocando em xeque, em risco a nossa fé. Porque não existe aqui super crentes. Não existe aqui que tenha alguém que tenha uma fé inabalável, que nunca vai ser movida, que nunca vai ser. Não, todos nós temos uma tendência a fraquejar e esfriar na fé. Quando nós paramos de conhecer a palavra de Deus, de buscar o poder do Espírito Santo, quando nós paramos de glorificar a Deus por aquilo que Ele nos deu, e agradecer a Deus não pelas coisas da terra somente, as coisas da terra são bênçãos, mas temos que agradecer todos os dias, irmão, pelas coisas que vão ser dadas para a gente no céu, para a vida eterna. Merecíamos o inferno, estávamos caminhando para lá, mas o Senhor, Ele desviou o curso da nossa vida, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E recebemos algo que por nós mesmos nunca receberíamos. A misericórdia foi derramada. Não vamos receber aquilo que a gente merece, vamos receber aquilo que a gente não merece, que é a glória eterna. Faça somente uma coisa: guarde a sua fé, fortaleça a sua fé, não deixe de congregar. Sabe, temos visto pessoas que vêm
perseverar, mas daqui a pouco estão novamente esfriando. A gente precisa estar sempre buscando e buscando, sabe? Mas porque ela mesma não guarda a sua fé, ela não estimula a sua fé. Ela deixa de vir, deixa de congregar, deixa de participar, deixa de estimular os dons que Deus deu para ela, deixa de usar os dons para o reino. É o carvãozinho que cai fora da fogueira. Por mais incandescente que ele esteja, aquele carvão longe da fogueira, ele vai esfriar, porque aquele carvão não é melhor do que os outros que estão lá no meio da fogueira. Todo ele que for para fora da fogueira vai esfriar, mas todo aquele carvão então que se junta novamente à fogueira, ele vai aquecer novamente, ele vai ficar incandescente novamente, porque nós precisamos, irmãos, uns dos outros. Precisamos cada vez mais conhecer, nos fortalecer, estarmos juntos. Precisamos disso. Então nunca deixe de conhecer a vontade de Deus. Nunca deixe de ser grato, não pelas coisas da terra apenas, mas principalmente pela herança que o Senhor te deu. A herança que está reservada para aqueles que são guardados pela fé, mediante o poder de Deus, para a salvação preparada a ser revelada no último dia. É o já e o ainda não. Já estamos salvos, mas ainda não chegou o último dia. Já somos porque Cristo pagou, Cristo garantiu, mas não chegamos lá ainda. Perseveremos então, continuemos, estimulemos uns aos outros, não larguemos a mão de ninguém. Se você lembrar de alguém, irmãos, que está enfraquecendo, que não tem mais buscado a vontade de Deus, ligue para ela. Ou então vem para mim: pastor, estou preocupado com fulano. Lembre da pessoa, ore por ela, ligue para ela, visite ela, faça a sua parte como crente. Ou então chegue para a liderança da igreja e traga o nome dessa pessoa. Vamos juntos orar, vamos buscar juntos, vamos um fortalecer o outro, porque todos nós, irmãos, estamos na mesma jornada. E do mesmo jeito que os colossenses estavam se desviando por conta de doutrinas distorcidas, nós também podemos desviar-nos por conta de tantas doutrinas mundanas e perversas que estão aqui fora. Por isso que nós não podemos, irmãos, deixar de conhecer a vontade de Deus. Não deixe de conhecer a vontade de Deus, para que você possa viver de um modo digno de agradar ao Senhor, para que você possa ser fortalecido no poder de Deus, e para que você possa ter sempre um coração grato, não pelas coisas do mundo apenas, mas principalmente pelo reino celestial que está garantido pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que a gente possa sempre buscar cada vez mais, desesperadamente, a vontade de Deus. É ela quem vai nos fortalecer por meio da sua palavra. Lembre-se, a vontade de Deus por meio da sua palavra. Nunca deixe de buscar a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar nesse instante, vamos baixar nossas cabeças, vamos buscar a face do Senhor.